Você já percebeu como a religião está presente em praticamente todas as sociedades da história? Mas será que ela está realmente salvando o mundo? Ou apenas criando mais conflitos? De um lado, milhões de pessoas encontram na fé um propósito, um caminho para a bondade e a paz. Do outro, guerras, perseguições e ódio já foram justificados em nome de Deus. E aí? A religião é uma força do bem ou um instrumento de divisão? Será que sem religião, o mundo seria um lugar melhor ou pior? Fica comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar fundo nesse debate polêmico. A religião acompanha a humanidade desde os primórdios. Das tribos antigas aos grandes impérios, a fé sempre esteve no centro das sociedades, moldando culturas, leis e comportamentos. Mas será que no mundo moderno ela ainda cumpre esse papel de forma positiva? Ou está apenas alimentando divisões? Se olharmos para a história, veremos que a religião foi um fator determinante em momentos cruciais da humanidade. O cristianismo influenciou a formação do Ocidente, o islamismo moldou civilizações inteiras e o hinduísmo, o budismo e outras crenças deram estrutura a diversas sociedades ao longo dos séculos. Grandes obras de arte, literatura e arquitetura nasceram da fé. Valores como compaixão, perdão e solidariedade são para muitos frutos das religiões. Mas, ao mesmo tempo, a religião também esteve no centro de conflitos sangrentos. As cruzadas, a Inquisição, guerras entre muçulmanos e hindus na Índia, a perseguição de minorias religiosas e até ataques terroristas foram motivados por crenças religiosas. Hoje, em pleno século XXI, ainda vemos intolerância, segregação e até mesmo violência em nome da fé. E isso nos leva a um dilema. A religião é uma força de união ou uma arma de separação? Será que sem ela a humanidade teria evoluído mais rápido? Ou estaríamos mergulhados no caos moral? Nos próximos minutos, vamos analisar os dois lados desse debate, explorando como a religião pode ser tanto um pilar para a sociedade quanto um catalisador de conflitos. Argumentos a favor. A religião como pilar da sociedade. Mesmo com todas as críticas, a religião continua sendo um dos pilares mais importantes da civilização. Milhões de pessoas ao redor do mundo encontram na fé propósito, esperança e um código moral que guia suas vidas. Mas como exatamente a religião tem contribuído para o bem da humanidade? Desde os 10 mandamentos no judaísmo até os princípios do Dharma no hinduísmo, as religiões sempre ofereceram um código de conduta moral. Conceitos como não matar, não roubar, respeitar o próximo e ser honesto surgiram dentro de sistemas religiosos e ajudaram a moldar sociedades mais organizadas. Se formos analisar profundamente, grande parte das leis modernas é influenciada por ensinamentos religiosos. Em muitos países, a ética cristã, islâmica ou budista ainda tem um impacto forte sobre a legislação e os costumes. Sem a religião, será que a humanidade teria desenvolvido um senso de certo e errado tão forte? Ou estaríamos à mercê do relativismo moral? Para bilhões de pessoas, a religião não é apenas um conjunto de regras, mas um refúgio emocional. Em tempos de crise, doença ou perda, a fé dá às pessoas um sentido maior para o sofrimento e a esperança de que há algo além da vida terrena. Por exemplo, em regiões devastadas por guerras, como partes da África e do Oriente Médio, grupos religiosos oferecem não apenas assistência material, mas também um suporte psicológico crucial. Durante tragédias como tsunamis, terremotos e pandemias, as igrejas, mesquitas e templos se tornaram centros de acolhimento e auxílio às comunidades afetadas. Sem a religião, como as pessoas encontrariam forças para lidar com o sofrimento e a incerteza da vida? Será que o mundo seria mais feliz sem essa fonte de conforto espiritual? Outro ponto muitas vezes ignorado é o papel da religião na caridade e no bem-estar social.
Organizações religiosas foram responsáveis por criar escolas, hospitais e abrigos para necessitados. Grandes líderes espirituais, como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e Martin Luther King Jr., usaram sua fé como motivação para mudar o mundo para melhor. Nos dias de hoje, igrejas, templos e mesquitas realizam projetos sociais em comunidades carentes, oferecem alimentos a desabrigados e ajudam no combate às drogas e à violência. Grupos religiosos são frequentemente os primeiros a oferecer ajuda humanitária em desastres naturais e zonas de guerra. Se a religião desaparecesse da sociedade, será que esses esforços de caridade continuariam na mesma escala? Ou dependeremos apenas do governo para cuidar dos mais necessitados? A religião também tem um papel fundamental na construção da identidade cultural e no senso de comunidade. Muitas tradições, festivais e celebrações que unem milhões de pessoas ao redor do mundo têm raízes religiosas. O Natal, o Ramadã, o Diwali e o Ano Novo Chinês são exemplos de como a fé se transforma em momentos de conexão e pertencimento. Além disso, a religião une pessoas em torno de um propósito maior. Em tempos de crise, a fé pode ser um elo poderoso, superando divisões políticas e ideológicas. Em diversas sociedades, a religião atua como uma ponte entre ricos e pobres, jovens e idosos, promovendo um senso de pertencimento que vai além das diferenças individuais. Diante desses pontos, é inegável que a religião tem um impacto positivo na sociedade. Ela oferece valores, esperança, assistência social e identidade cultural. Mas será que isso justifica os conflitos e divisões que também surgiram em nome da fé? Nos próximos minutos, vamos explorar o outro lado da moeda, como a religião pode ser um fator de destruição e segregação. Argumentos contra a religião como fonte de conflito e intolerância. Embora a religião tenha um papel fundamental na sociedade, ela também tem um histórico sombrio de violência, opressão e segregação. Milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas em nome da fé. Mesmo nos dias de hoje, conflitos religiosos continuam a alimentar guerras, intolerância e até terrorismo. Mas será que esses problemas são uma falha da religião em si ou uma consequência inevitável da natureza humana? Vamos analisar os principais argumentos contra o impacto da religião no mundo. Ao longo da história, incontáveis guerras foram travadas em nome da religião. As cruzadas, por exemplo, duraram séculos e resultaram na morte de milhares de pessoas, tudo por uma disputa territorial com justificativa religiosa. A Inquisição Espanhola perseguiu e torturou aqueles que não seguiam os dogmas da Igreja Católica, e a violência não ficou no passado. Hoje, ainda vemos conflitos sangrentos ligados à religião, como o conflito entre sunitas e xiitas no Oriente Médio, a perseguição de minorias religiosas na China e os ataques terroristas motivados por extremismo islâmico, cristão e hindu. O grande problema é que, quando misturada com política e poder, a religião se torna uma arma. Se a fé é usada para justificar massacres e opressão, até que ponto ela pode ser considerada uma força do bem? Outro problema grave associado à religião é a intolerância contra quem pensa diferente. Muitas crenças promovem a ideia de que só existe um caminho verdadeiro e que todos os outros estão errados. Isso leva à segregação social, ao preconceito contra minorias e até à criminalização de certos grupos. Mulheres foram historicamente oprimidas por interpretações religiosas que as colocavam em posição inferior aos homens. Pessoas LGBTQ+ ainda são perseguidas e até mortas em países onde a religião dita as leis. Cientistas e intelectuais foram punidos no passado por desafiar dogmas religiosos.
Galileu Galilei, por exemplo, foi condenado pela Igreja por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Até hoje, vemos líderes religiosos influenciando governos para impor leis baseadas em crenças pessoais, em vez de princípios racionais e universais. Quando isso acontece, a religião deixa de ser uma questão individual e se torna um instrumento de controle social. Se a fé gera mais divisão do que união, será que sua influência na política e na sociedade moderna ainda faz sentido? Religiões também são usadas como ferramenta de poder e dominação. Líderes religiosos, ao longo da história, usaram a fé para enriquecer, controlar massas e justificar atrocidades. No passado, reis e imperadores alegavam ter direito divino para governar. No presente, líderes religiosos multimilionários exploram a fé de seguidores em troca de dinheiro e poder. Enquanto milhões de fiéis vivem na pobreza, igrejas, templos e instituições religiosas acumulam riquezas e influência política. Além disso, algumas religiões impõem medo em seus seguidores, utilizando conceitos como inferno e punição divina para garantir obediência. Será que a fé deve ser um caminho de libertação ou de submissão? Em muitos momentos da história, a religião entrou em conflito com a ciência. Teorias como a evolução das espécies, o Big Bang e até a medicina moderna enfrentaram resistência de grupos religiosos. Até hoje, há países onde ensinamentos científicos são censurados porque contradizem dogmas religiosos. Além disso, questões sociais também são afetadas. Debates sobre direitos das mulheres, casamento igualitário e até o uso de células-tronco são muitas vezes travados por influência de crenças religiosas. Mas até que ponto uma religião deveria ditar o que é certo ou errado para toda a sociedade? Se a religião bloqueia avanços que podem melhorar a vida humana, será que sua influência deveria ser menor no mundo moderno? A religião pode trazer conforto, moralidade e união, mas também tem um lado obscuro que não pode ser ignorado. Guerras, preconceito, manipulação e censura já foram e ainda são justificados em nome da fé. Então, qual é a resposta? O mundo estaria melhor sem religião? Ou a culpa pelos conflitos está mais na natureza humana do que na fé em si? Nos próximos minutos, vamos explorar um ponto crucial: o real papel da religião no mundo moderno. Será que ela ainda faz sentido? Depois de analisar os dois lados do debate, surge uma pergunta ainda mais profunda. A religião é realmente a raiz dos conflitos e divisões no mundo? Ou ela é apenas um reflexo da própria natureza humana? A verdade é que os seres humanos sempre encontram motivos para se dividir, seja por religião, política, ideologia ou até futebol. As mesmas guerras travadas em nome da fé também foram motivadas por poder, recursos e território. Em regimes ateus, como a União Soviética de Stalin ou a China de Mao Tse-tung, milhões foram mortos não por religião, mas por ideologias políticas extremas. Isso significa que, mesmo sem religião, a humanidade encontraria outras razões para se odiar. Muitas vezes, líderes políticos e religiosos usam a fé como pretexto para justificar suas ambições. As cruzadas, por exemplo, não foram apenas um conflito religioso, mas uma disputa territorial e econômica. O extremismo no Oriente Médio muitas vezes tem mais a ver com geopolítica do que com religião pura. Ou seja, o problema não está apenas na religião em si, mas em como as pessoas a interpretam e a usam. Outro ponto interessante é que a religião nem sempre foi inimiga do progresso. Muitos cientistas revolucionários eram religiosos, como Isaac Newton e Gregor Mendel. Instituições religiosas criaram universidades, hospitais e preservaram conhecimento durante a Idade Média. Então, será que o problema está na religião ou na resistência ao novo?
Se a fé puder evoluir junto com a sociedade, será que ainda faria sentido rejeitá-la completamente? Por fim, um dos maiores dilemas. Será que a humanidade pode viver sem religião? Durante toda a história, as pessoas buscaram sentido para a vida, esperança diante da morte e um propósito maior. Mesmo em sociedades mais secularizadas, novas formas de espiritualidade e crenças surgem constantemente. Se eliminarmos a religião, o que a substituiria? Ideologias políticas? O culto à tecnologia? Ou a busca pelo sentido da vida é algo inevitável na natureza humana? A religião pode ser usada para unir ou dividir. Pode ser uma fonte de conforto ou de opressão. Mas, no final das contas, talvez o problema não esteja na religião em si, e sim na maneira como os humanos lidam com suas diferenças. Concluímos. Então, depois de tudo isso, qual é a resposta? A religião está salvando o mundo ou apenas criando mais conflitos? A verdade é que não existe uma resposta simples. Se olharmos para a história, veremos que a religião foi tanto uma força de luz quanto de trevas. Ela inspirou atos de extrema bondade e também justificou os massacres. Criou valores morais essenciais, mas também impôs dogmas que atrasaram o progresso. Mas será que o problema está na religião ou na humanidade? Sem a religião, os conflitos acabariam ou apenas encontraríamos novas razões para nos dividir? Se a fé é capaz de inspirar amor e caridade, será que devemos descartá-la completamente? Ou será que a solução não é extinguir a religião, mas sim reformá-la, adaptá-la e impedir que seja usada como ferramenta de opressão? No final das contas, talvez a questão não seja se a religião é boa ou ruim, mas como nós, como sociedade, escolhemos usá-la. E você, o que acha? O mundo precisa da religião ou seria melhor sem ela? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate ainda está longe de acabar.